Olá, meus queridos, tudo bem? Nós vamos, nesta hora, encontrar as raízes dessa equação do terceiro grau, x ao cubo menos 8 igual a zero. É uma equação que parece simples de resolver, mas não é tão simples quanto parece. Por quê? Ai, Vinícius, mas que trem bobo é esse? Mas que coisa boba! X ao cubo menos 8 igual a zero. É só jogar o 8 para o outro lado, com sinal trocado, né? O menos 8 passar menos 8, mais 8, que eu tenho x ao cubo igual a 8, né? E aí extraio a raiz cúbica do 8 para isolar o x, e eu chegarei em x igual a 2. Mas calma lá, porque 2 é apenas uma das raízes desta equação aqui, né? Em se tratando de raízes reais, a gente pararia aqui no x igual a 2. 2 é um número real. E realmente, se eu substituir o 2 aqui, eu vou ter 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 menos 8, 0. Então, realmente, o 2 é uma raiz desta equação do terceiro grau. Só que, como se aprende na matemática, como se trata de uma equação do terceiro grau, você tem aí 3 raízes. Nem todas são reais. Você pode ter uma raiz real e as outras duas podem ser imaginárias ou complexas, certo? Então, nós temos que achar aqui as outras duas raízes. Porque se tiver uma questão de concurso pedindo o conjunto solução dessa equação, isso aqui vai estar incompleto, né? E é perigoso a questão ser considerada errada e você pode anular a questão. Do jeito que eu fiz aqui, né, tá incompleto, porque não tem só uma raiz, tem 3 raízes reais. Então nós temos que achar uma forma de achar as outras raízes. Repare aqui comigo o seguinte, que x ao cubo menos 8 é uma diferença de cubos. Podemos reescrever o 8 como 2 ao cubo, afinal 2 ao cubo é 8. Então veja, nós podemos reescrever essa expressão como x ao cubo menos 2 ao cubo igual a zero. Uma diferença de cubos. Essa diferença de cubos pode ser fatorada. Então nós temos que encontrar a forma fatorada dessa expressão da diferença de cubos. Repare que quando eu tenho, veja, a ao cubo menos b ao cubo, eu tenho a diferença de cubos, certo? Então, a ao cubo menos b ao cubo será a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. A forma fatorada de a ao cubo menos b ao cubo é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado entre parênteses. Então, a forma fatorada é o produto entre esses dois polinômios, cada um entre parênteses. Então, de maneira análoga, nós vamos fazer para essa expressão x ao cubo menos 2 ao cubo. Nós vamos aplicar essa fatoração, essa propriedade, onde o a vale x e o b vale 2. Então vamos lá, vamos fatorar esse negócio aqui. Então nós temos o primeiro menos o segundo. Então, a diferença de 2 cubos é o primeiro menos o segundo. No caso, o primeiro termo é x, o segundo termo é 2. Então nós temos x menos 2, que multiplica o quadrado do primeiro
Como o primeiro é x, então x ao quadrado. Mais duas vezes, não, desculpa. Mais o primeiro vezes o segundo. Ou seja, mais o primeiro vezes o segundo é x vezes 2, mais 2x. Mais o quadrado do segundo. Como o segundo é 2, 2 ao quadrado é 4. E isso aqui tudo é igual a zero. Veja que nós temos agora a forma fatorada de x ao cubo menos 8, que é x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4, tudo isso é igual a zero. Veja que nós temos um produto entre esses dois parênteses, e esse produto é igual a zero. Temos aqui a lei do anulamento do produto. Quando um produto for igual a zero, pelo menos um dos fatores tem que ser zero. De maneira que temos x menos 2 igual a zero, ou x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. Beleza, pessoal? Então vamos lá. X menos 2 é igual a zero. Isso aqui é fácil, né? Equação de primeiro grau, né? Soma 2 em ambos os lados, teremos esse menos 2 passando para o outro lado, mais 2. Temos então x é igual a 2. É uma das raízes, raiz essa que nós encontramos no comecinho, lá no início, que eu estava comentando com vocês. É uma raiz real. As outras duas raízes nós vamos encontrar resolvendo essa equação do segundo grau. Equação do segundo grau nós já sabemos resolver, certo? Que é com delta e Bhaskara, certo? E aqui nós vamos tirar os valores de A, B e C. Uma equação do segundo grau, na sua forma completa, tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, veja que o A é o elemento que multiplica o x ao quadrado. E quando não aparece, vale 1. 1x ao quadrado, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, nosso A vale 1. O nosso B é o elemento que multiplica o x. Então, como aqui o 2 está multiplicando o x, então B vale 2. A igual a 1, B vale 2. E o C é o termo independente e ele vale 4. Então, C igual a 4. Agora, nós podemos jogar esses valores na fórmula de Bhaskara, ou forma resolutiva da equação do segundo grau, que diz o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então nós vamos substituir os valores de a, b e c nessa fórmula aqui para encontrar as raízes dessa equação do segundo grau, que são as mesmas que também são raízes da equação de terceiro grau, certo? Então beleza, então vamos lá. X é igual menos b, o b vale 2, então se é menos b é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, vezes a. Quem é o a? É 1, então 4 vezes 1. Vezes c. Quem que é o c? O c é 4, então 4 vezes 1 vezes 4. Dividido por 2a, certo? Dividido por 2 vezes. Quem é o a? O a é 1. Então 2 vezes 1. Fazendo essas continhas, o que nós temos? X é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de quem? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 vezes 4 é 16. 4 menos 16, menos 12. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Ai, Vinícius, mas não existe raiz quadrada de número negativo.
Não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Mas dentro do conjunto dos números complexos, esse número existe e ele é tratado como um número imaginário, certo? Então a gente pode reescrever essa raiz quadrada de menos 12 como sendo... Vamos fazer aqui no cantinho? Então, raiz quadrada de menos 12, podemos reescrever como raiz quadrada de menos 3 vezes 4. E, pela propriedade dos radicais, podemos separar esse produto aqui, esse radical do produto aqui em dois radicais, que podemos reescrever como raiz quadrada de menos 3 vezes a raiz quadrada de 4. Certo? Só que a raiz quadrada de 4 é 2. Então você vai ter o quê? Raiz quadrada de menos 3 vezes 2. Podemos ainda desmembrar essa raiz de menos 3 de uma outra maneira. Como, Vinícius? Pegando esse menos 3, reescrevendo como raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de menos 1 vezes 2. Então, quem estudou números complexos sabe que raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária e ela vale i. De maneira que nós temos o seguinte: 2i raiz quadrada de 3, certo? Então, no lugar de raiz de menos 12, podemos reescrever como menos 2 mais ou menos 2i raiz quadrada de 3, dividido por 2, certo? E aí, o que a gente pode fazer? Podemos separar isso aqui em uma soma ou subtração de frações com o mesmo denominador, que eu quero dizer, escrever isso aqui como x é igual a menos 2 sobre 2, mais ou menos 2i raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Menos 2 dividido por 2 dá menos 1, então x é igual a menos 1, esse 2 com esse 2 podemos simplificar, ficou o quê? Mais ou menos i raiz quadrada de 3. Então, nós acabamos de achar as outras duas raízes. Então, x é igual a menos 1 mais i raiz de 3 e x é igual a menos 1 menos i raiz de 3. De maneira que nós temos no nosso conjunto solução menos 1 mais i raiz de 3, menos 1 menos i raiz de 3, e o 2 é a raiz real. As outras duas raízes são complexas, mas que nós temos 3 raízes, temos, certo? Então, 1, 2, 3. 3 raízes. Então, a resposta correta à questão é essa aqui, certo? Como é equação do terceiro grau, repetindo, nós temos 3 raízes. Nesse caso, sendo uma raiz real e as outras duas raízes complexas ou imaginárias. Grande abraço e até mais ver.